como que a sociologia surgiu como uma ciência? Assim, todo mundo vai falar que sociologia é o estudo da sociedade. Isso até a minha avó sabe, entendeu? Que sociologia é o estudo da sociedade. Mas isso não significa dizer que tinha sociólogo na Grécia Antiga, ou que tinha sociólogo na Idade Média, que tinha eram filósofos. A sociologia é uma ciência, portanto, ela só pode existir depois da Revolução Científica. E a Revolução Científica ela acontece lá pelo século XVII, mas aí a sociologia foi a última ciência a surgir. Lá no final do século XIX. Não sei, né, gente? Os alunos ficam muito com dúvida. Qual a diferença de sociologia para filosofia? Eu sei que você tem essa dúvida. Qual a diferença de filosofia para sociologia? Então, mano, é o seguinte, parça. Pensa na seguinte questão. Tá vendo esse livro aqui? Tá vendo? Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Aqui, ó. Esse livro aqui, ó. Você tá vendo o livro aqui, né? E se eu soltar ele agora, o que que acontece? Ele cai. Oh, pode ser, né, gente? Será que ele cai? Vamos tentar? Olha. Testa aí. Caiu, mano. Caiu, ó. Na aula de ontem eu fiz com o meu celular. Não deu muito certo. Melhor eu troquei pelo livro. Vocês entendem, né? Então, olha só, gente. Olha só. O que que a filosofia faria diante deste fato? O livro caiu. Haveria o seguinte, uma pergunta. É isso aí. Seria qual? Carai, parça! Por que que esse livro louco caiu? Por que caiu? Será a vontade dos deuses? Será porque os deuses puxaram com a mão deles? Será? É uma pergunta que fica. Vamos tentar responder? Então, todo o trabalho da filosofia ao longo dos séculos é responder esses questionamentos. Uma das respostas que existiram ao longo da história foi a ciência que deu. Tinha um cara chamado Newton, e ele falou em tal de gravidade. Hoje a gente pode até falar 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, tem essa força da gravidade. Então, a ciência propôs uma resposta a essa pergunta, que foi uma pergunta filosófica. Então, nesse sentido, a filosofia é a mãe da ciência. Peraí, você entendeu? Que a filosofia é a mãe da ciência. A ciência vem depois, então. Na verdade, vem recentemente, vem com o século XVII para cá. O resto tudo era explicado pela filosofia, pela teologia, talvez, que seria uma filosofia religiosa. E das ciências surge primeiramente as ciências naturais e, por último, ontem, na semana passada, as ciências sociais, a sociologia. Então, por que a sociologia surge por último? Porque, na verdade, a sociologia foi uma resposta a uma demanda. Que demanda foi essa? No século XIX, na Europa, surgiu uma nova sociedade. Uma sociedade novinha. Sociedade novinha. Que não tinha antes. Aí como não tinha antes? Não tinha. Você pensar bem, ó. Idade contemporânea. Ela começa com a Revolução Francesa. 1789. É final do século XVIII. Então, século XIX. O produto da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, da Revolução Americana, o produto de todas as revoluções burguesas que aconteceram
né, no final do século XVIII, ao longo da primeira metade do século XIX, foi criar uma nova sociedade. Uma sociedade completamente diferente, né? Porque antes das revoluções burguesas, antes, que tipo de sociedade que você tinha? Você tinha uma sociedade calcada no poder do rei, absolutista. E o rei legitimava o poder dele porque ele era um enviado de Deus. Direito divino do rei governar. Então o rei governava, ele tinha legitimidade, porque Deus o enviou. E o clero, evidentemente, é o que explicava as coisas para o mundo. Tinha o clero, a nobreza e o poder absolutista do rei baseado no poder divino, no direito divino de governar. Isso era a sociedade do que a gente chama de antigo regime, de ancien regime. Vinha desde a Idade Média isso. Idade Média e moderna. Então, a Revolução Burguesa, ou as revoluções burguesas, do início do final do XVIII, do início do século XIX, bum! Né? Olha a explosão, bum! Né? Acabaram, dinamitaram com isso, e criaram uma nova sociedade, a sociedade burguesa. A sociedade burguesa, gente, ela é uma sociedade de classes, não é de estamentos. Né? Primeiro estado, o clero. Segundo estado, a nobreza. Terceiro estado, o povo. Não tem. A sociedade burguesa é baseada no dinheiro, no capitalismo. Se você tem dinheiro, você sobe para a classe dominante. Se você não tem, você cai. Né? Quem tem o capital. Então, é uma sociedade baseada na ideia do poder da Constituição, das leis. Não é o poder do rei, é o poder da Constituição, das leis. O rei é um chefe de Estado, no máximo, então, né? Então, há muitas mudanças. Há muitas transformações. E como que surgiu? A sociologia surgiu assim. As revoluções burguesas, né? As revoluções burguesas constroem o mundo contemporâneo. Então, houve uma era de revoluções. Olha lá, eu dei exemplo, né? Revolução Francesa, 1789. Mas também tem a Revolução Industrial. Eu coloquei até uma data, 1765. Máquina a vapor, de James Watt. E Revolução Americana, 1776. As pessoas também não entendem por que a Revolução Americana é importante. Deixa eu explicar. Há toda uma série de novas ideias liberais, iluministas na Europa do século XVIII. O primeiro lugar a pegar essas ideias e colocar em prática é os Estados Unidos. Eles constroem uma república federativa, presidencialista, baseadas no ideal de John Locke. Então, todas aquelas ideias que eram abstratas na Europa foram aplicadas e concretizadas pela primeira vez nos Estados Unidos. Eu não tenho dúvida que quando os americanos colocaram em prática, os franceses, logo depois a seguir, né, fizeram sua revolução muito inspirados nisso. E derrubaram o rei, Luís XVI e tudo mais. Então, essa nova sociedade que se constrói a partir de uma era de revoluções é a sociedade burguesa, e ela é baseada em princípios muito diferentes do antigo regime, né, do regime anterior. O regime anterior, gente, é baseado no poder do rei e nas crenças religiosas, né? Por que teve uma epidemia? Porque Deus mandou. Então, a partir de agora, a sociedade burguesa é calcada em outros tipos de explicação, como, por exemplo, as explicações racionais e as explicações científicas. Então, as ciências passam a explicar o mundo, desde as ciências que já existiam ali, como as ciências naturais, até as ciências sociais, né, que vão surgir agora, não é, na demanda que será dada, que será criada, para explicar essa sociedade burguesa, né? Porque pensa, ó, você vai ter a classe operária. A classe operária mora no ambiente urbano. Então tem Londres, vai encher de gente. Manchester, vai encher de gente. Liverpool, vai encher de gente. Paris, vai encher de gente. Vão surgir metrópoles. A Europa não conhecia o que era uma metrópole. Conhecia na Roma Antiga, 2000 anos antes. A Roma Antiga chegou a ter mais de 1 milhão de habitantes. E depois que Roma caiu,
Agora, pela primeira vez, 2.000 anos depois, você tem uma metrópole, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. E aí, então, haverá os problemas dos bairros populares, das favelas, não é? Da falta de saneamento, das doenças, do alcoolismo, né? Do menino que bate a carteira, dos mendigos. Olha lá os miseráveis, não é isso? Livro do Victor Hugo, né? Desta época. Então, gente, é necessário que talvez houvesse uma ciência que explicasse o funcionamento da sociedade, essa nova sociedade. Aí quitamos essa demanda. Gente, evidentemente que a ideia de que a ciência e a razão vão explicar o mundo não veio do nada. O cara pegou aquela varinha lá do Harry Potter e, né? Ciências rápidos! Não é isso. É claro que há todo um antecedente que explica por que a ciência passou a ser a explicadora do mundo, até a hegemonia de explicação do mundo. Rapidamente eu poderia até mostrar para você. Olha aí. Você teve o Renascimento, séculos 14, 15 e 16. É o Renascimento cultural. Michelangelo, Donatello e etc. Leonardo, as tartarugas ninja. Não escreve isso, hein? Então, ó, Renascimento. Já começa a explicar o mundo racionalmente e de maneira né? Tem o teocentrismo, tem antropocentrismo. Né? O antropocentrismo, a razão, passam a ser o centro, né? O homem é o centro das explicações. Renascimento, é o início do mundo moderno. Renascimento. Logo a seguir, no final do Renascimento, teve aquela grande discussão, que é a discussão que originou a ciência, que é o heliocentrismo versus o geocentrismo. Você tem o Copérnico, o Galileu, é ali que, por meio da astronomia, surge meio que as ciências naturais, né? Os métodos das ciências naturais. Você observa o fenômeno, descreve o fenômeno, vê as regularidades do fenômeno e cria leis, fórmulas. A astronomia praticamente que inaugurou a ciência no mundo moderno, né? Tanto que você tem uma revolução científica no século XVII. Depois do Renascimento cultural, né, vem a Revolução Científica do XVII. E tudo isso tem um corolário lá no Iluminismo no século XVIII. Então, todo esse caminho que eu coloquei aí em vermelhinho é que deságua na razão e na ciência ser aquela que explica a sociedade burguesa. Né? A ideia de teologia explicando o mundo, filosofia e teologia explicando o mundo, não acabou assim rapidamente, né? É todo um processo um pouco mais longo. Bom, mas de qualquer forma, a sociedade burguesa demandaria que se explicasse ela. Então é que se cria a sociologia como uma resposta a essa demanda. E se a sociologia surge como uma ciência burguesa? Sim, as pessoas costumam retratar a sociologia, né, colocando o Che Guevara, o Lenin, mas, na verdade, na real, a sociologia surge como uma ciência, né, para explicar o funcionamento da sociedade burguesa. E vai ter o primeiro carinha que vai, então, entender esta demanda e vai falar, tá bom, eu crio a sociologia, então. Então, deixa eu perguntar para você, quem foi esse cara? Esse cara que pela primeira vez falou, tá bom, tem que criar uma ciência para explicar, ó, já tem uma ciência para explicar como funcionam os astros, o céu, a astronomia. Já tem a ciência que é a matemática, tem a ciência que é a ciência natural. Então agora eu vou criar a ciência da sociedade. Auguste Kant. Esse tio aí que nasceu em 1798 e foi chamado pelo Senhor em 1857. Ele faleceu. Então, esse é o carinha, você tá vendo ele aí? Eu peguei a foto do Instagram dele para mostrar aí para você.
Então, o Comte foi o cara que, tá bom, eu vou criar a sociologia. Ele tinha toda uma vibe, né? Esse Comte aí. Ele é um cara bem datado. Então, eu queria que você entendesse o que eu estou contando agora aqui. É algo bem datado. O cara, ele é realmente um cara do meio, assim, do século XIX. Esse é Augusto Comte. Por quê? Ele olhava para a Europa e achava que a Europa era o centro do mundo. Ele achava que a Europa era o lugar onde o progresso mais tinha avançado. Então, a civilização europeia seria o auge assim da humanidade. É que no recorte dele, né, o recorte é que ele pega a questão tecnológica, né? De fato, a questão tecnológica, a Europa era o lugar onde se tinha mais avançado, né? E o princípio para ele fazer a avaliação dele é a questão tecnológica, né? É a indústria, a revolução industrial, então é a civilização. Então eles teriam uma civilização o auge, né? Então o Comte acha que então ele tem uma teoria do progresso, que a humanidade está progredindo, né? Que ao longo da história, né? Quando o tempo vai passando, as coisas vão ficando melhores, né? Vai havendo um progresso. Então ele vai falando, olha, lá atrás, quando teve a Revolução Científica e o homem começou a querer explicar cientificamente o mundo, é óbvio que surgiu primeiro a biologia. É óbvio que surgiu primeiro a química. É óbvio que surgiu primeiro a física, as ciências naturais. É lógico, porque elas são muito concretas. Você vê o fenômeno natural na sua frente. Os planetas você olha ali, né? A natureza você vê ali concretamente na sua frente. Então você quer responder aos problemas, né? E explicar, né? Os fenômenos sociais, os fenômenos naturais. Quais são suas leis? Como se explica, né? Então, por isso que as ciências naturais vão surgir primeiro, segundo Comte, porque elas são mais concretas. São coisas que você vê na sua frente ali. É que com o tempo as coisas vão progredindo e as ciências que vão surgindo depois, elas são mais abstratas. Então, a sociologia seria a mais abstrata das ciências, por isso que ela vai surgir por último, na visão do Comte, porque está progredindo do concreto para o abstrato, de solucionar problemas concretos, né, para depois, no final, solucionar os problemas abstratos. E essa é a questão, gente. Essa é a questão. Não sei se vocês entendem. Eu vou tentar aqui ressaltar e reforçar a ideia. Um cientista, o que ele faz? Ele usa um método. Qual que é o método científico? Olhar o fenômeno, isolá-lo, ver as repetições e tentar, então, abstrair fórmulas, leis. Dá para prever o que vai acontecer. A astronomia, ela consegue prever quando vai ser o próximo eclipse. Há fórmulas matemáticas e observações que explicam isso. Então, a ciência tem como método, realmente o método das ciências naturais. Observar o fenômeno, ver as repetições, chegar a leis e fórmulas. Bom, a sociologia, para ser uma ciência, presta atenção, não dorme, acorda agora. A sociologia, para ser uma ciência, ela tem que fazer o mesmo. Caramba, a sociologia, para ser uma ciência, ela tem que obedecer ao mesmo método, segundo a cabeça do Comte. Tem que olhar o fenômeno, observar, isolá-lo, ver as regularidades, chegar a leis e fórmulas. Então, o Comte teve a ideia de criar a sociologia, mas para ser ciência, teria que usar estas metodologias das ditas ciências naturais. Agora eu quero abrir meu coração com vocês agora, por favor. Abrir meu coração com vocês agora. Agora vamos falar sério, agora um papo reto aqui, olho no olho, gente. Vamos lá. Vocês estão entendendo que isso é a vibe do cara, né? Que para ele, ciência é aquele negócio que tem que observar o fenômeno, chegar a leis, né? E explicar por fórmulas, fazer previsões, né? Gente, vocês acham que isso é possível nas ciências humanas?
o Comte foi lá, dentro dessa vibe toda, foi lá e criou as ciências que explicam a sociedade. Só que daí, gente, ele estava tão nessa vibe de criar fórmula, querer prever, né? Aquela coisa de estudar a sociedade, conhecê-la, conhecer para prover, né? Como se você conseguisse estudar o passado de uma sociedade e conseguir imaginar qual seria o futuro e dar o remédio. É conhecer para prover, né? Ivan, fórmulas para tudo parece ser impossível, mas é conhecer para prover. Ah, mas vamos lá, gente, ó, já que vocês estão me instigando aqui, cara, eu dou aula de história faz muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E todo ano aparece um aluno e fala o quê? Todo ano aparece. Professor, a história é cíclica. A gente tem que estudar o passado para saber prever o futuro. Você não escutou nenhum colega seu já falar isso? Na aula de história? Putz, pior que eu já ouvi Então, até de você já pessoas um ouviu pouco isso? mais famosas. É uma das passagens mais famosas da aula de história, é isso. O cara fala, não, a justificativa para estudar história é porque a gente, conhecendo o passado, a gente evita os erros no futuro. Porque a história é cíclica. Peraí, você acabou de aprender aqui comigo que isto é ser positivista. Isto é usar o método do Augusto Comte. O positivismo. É conhecer para prover. Quando o seu amigo fala, temos que estudar o passado para evitar os erros no futuro, ele está dizendo conhecer para prover. Ele está usando o método positivista do Augusto Comte. E o método positivista é justamente pegar os métodos das ciências naturais e querer aplicar nas ciências sociais. Acho que agora está bem claro para todo mundo. E o Comte, ele estava tão imerso nessa noia de criar essa ciência que explicaria o avanço da humanidade, o progresso da humanidade, as leis naturais que explicariam o funcionamento da sociedade. Ele estava tão nessa noia que ele chamou a sociologia não de sociologia, ele chamou de física. Ele criou a sociologia, mas não deu o nome de sociologia. Ele deu o nome de física. É, física. A sociologia seria a física social. E aí teria as fórmulas da física social. Como que as transformações sociais ocorreriam. Então tem a física natural e eu explicaria a física social. Augusto Comte cria a física social. A física social. Bom, então como seria o funcionamento físico da sociedade segundo Augusto Comte? E teria dois itens aqui, ó. Teria a estática e a dinâmica. Estática são os fenômenos sociais que nunca mudam. São estáticos. Eles estabelecem a ordem. E o Comte gostava muito da ordem. É, a ordem. Os fenômenos que nunca mudam. Mas também numa sociedade haveria a dinâmica. A dinâmica. A dinâmica determinaria como se daria o progresso. Então a estática é a ordem e a dinâmica é o progresso. Ordem e progresso. Claro, o Comte foi secretário, trabalhou com o Saint-Simon. O Saint-Simon foi o criador do socialismo. E o Comte rompeu com o Saint-Simon. Não que ele tenha se tornado um conservador. Entre o socialismo e o conservadorismo,
O Comte dizia que não, a sociedade tem que mudar, mas dentro da ordem. Então, as mudanças se dão dentro da ordem, com reformas. E as reformas e as modificações se dão com o progresso pela dinâmica social. E qual seria a lei que explicaria o progresso da humanidade? A lei do retorno? E não adianta chorar, né? Não. A lei dos três estados. A lei dos três estados explicaria a dinâmica social, o progresso, enquanto a estática determinaria a ordem. Como que funcionaria a lei dos três estados? Funcionaria assim, ó. Assim, desse jeito, ó. A humanidade passaria por 3 estágios. A humanidade inteira. Ah, você fala assim, professor, lá no Japão é diferente. Não, não é diferente. Ah, lá na África, não, não é diferente. Ah, os maias, não, não. Ah, os astecas, não. Para o Comte, não existe a diversidade cultural, o relativismo cultural. Ele é eurocêntrico, é uma linha de progresso única e todos passariam por essa linha única de progresso. Primeiro estágio seria o estágio teológico, onde tudo seria explicado, gente. O homem não entende nada, o homem olha para a natureza, não entende nada. Ele começa a dizer que o sol é o Deus, a lua é o Deus, entendeu? Ele começa a criar mitologias. Aí vai evoluindo, né? Essas mitologias vão se tornando cada vez mais complexas. Surge a filosofia, surge a religião com um Deus só, um Deus abstrato. Vai evoluindo, né? Aí já chega no estágio, então, metafísico. Né? O estágio metafísico é explicado tudo pela filosofia e pela religião, mas uma religião já monoteísta, com um Deus abstrato. E, finalmente, o mundo chegaria num terceiro e último estágio, que seria o fim da história, que seria o estágio positivo, daí positivismo, e positivismo é a ideia de que verdade, né? Positivismo é a verdade. Então, tudo seria explicado pela ciência. Tudo seria explicado pela ciência. Né? Tudo seria explicado pela razão. E aí o Comte dizia que na época dele, ele estava trabalhando para que, mais rapidamente possível, ele como sociólogo, né, como físico social, descobrisse logo as leis que regiam a sociedade para ajudar para o mundo chegar rapidamente no estágio positivo, onde tudo seria explicado pela ciência. Gente, peraí. Uma das frases mais famosas do Comte é essa que está aqui no slide. Olha a frase famosinha do Comte. É o amor por princípio. Olha só, hein? O amor por princípio. A ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso, não é? O amor é por princípio, mas a ordem e o progresso, né? Ordem por base e o progresso por fim. Ordem e progresso. É assim que se dá o avanço da humanidade. Então, não tem revolução socialista, porque tem que ter a ordem, é estático, mas tem que ter reformas. Essas reformas, elas acontecem dentro e determinam o progresso pela lei dos três estados. Não é? Essa é a teoria do Comte em relação ao avanço da humanidade. Gente, se tá na bandeira do Brasil este lema positivista, qual a sua conclusão? Talvez o país do mundo que mais se apaixonou pelas ideias de Comte foi o Brasil. O Comte era mais famoso no Brasil do que na França. Então, acho que o Comte nunca pisou no Brasil, com certeza não, Everton. Mas ele ficou muito mais famoso no Brasil do que na França. Tem outro cara, gente, é engraçado isso, né? Tem outro cara que era francês dessa mesma época, que foi muito mais famoso no Brasil que na França. O Comte é um deles, o francês que foi mais famoso no Brasil do que na França. E tem um segundo cara, que era francês, e foi mais famoso no Brasil do que na França. Esse cara chamava-se Allan Kardec. O Allan Kardec também foi muito mais famoso no Brasil do que na França.
Ele que criou a teoria do espiritismo, né? Então Peraí, são o dois Allan, franceses mais famosos o Allan no Brasil Kardec do é que na brasileiro. França. O Brasil tinha como padrão cultural copiar a França. Na época do Brasil imperial, sabe, do segundo reinado, para Dom Pedro II, né, o país modelo era o modelo francês. Que nem hoje nós gostamos dos Estados Unidos, a gente assiste as séries norte-americanas, os filmes norte-americanos, né, fazemos debates políticos, né, bem como os americanos fazem, né, entre republicanos e democratas. Naquela época Além do de, século XIX, a nossa base de influência era a França. Então, gente, você falou, Sara, aqui que o filme Kardec é um filme brasileiro. Perfeito. Deixa eu dar uma informação para vocês. O túmulo do Augusto Comte está lá em Paris, desde 1857, né? Quem cuida do túmulo do do Augusto Comte são brasileiros. São brasileiros que cuidam. Ninguém na França cuida do túmulo dele, não. São brasileiros. Mas então, ó, aonde que o positivismo influenciou muito no Brasil? No exército. No exército. Então, a proclamação da República é um golpe militar, feito por militares positivistas. Por isso que quando eles proclamaram a República, eles colocaram o lema deles na bandeira, em 15 de novembro de 1889. Né? Cada um, né? Se fosse eu que tivesse proclamado a República, eu ia colocar uma frase e outra, não ordem e progresso. Eu ia colocar, sei lá, os moleque é liso. Aí eles colocaram a frase deles lá, né? Ordem e progresso. Na verdade, né, eu fico chateado que eles tiraram, né, Maria Eduarda? Eles tiraram o amor, né? Fala sério, porque é o amor por princípio. Eles tiraram o amor. Não há amor em SP, gente. Não há amor em SP, não há amor em BR, né? E colocaram só ordem e progresso. Agora, deixa eu falar a última coisa. Eu preciso falar isso aqui agora, gente. Deixa eu contar essa história. Tá terminando a aula, mas eu vou contar essa história. É uma história de amor. Tá? Né, Maria? Ó, deixa eu contar uma história de amor para vocês. É uma história de amor. Não, é uma história de amor. Aqui, ó, aqui, ó. Não, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Tá vendo essa menina? Tá vendo essa menina? Tá vendo essa menina aqui, gente? Vocês estão vendo essa menina aí? Essa menina, Sim. essa menina aí era tipo 20 anos mais nova que o 20 anos mais nova que o Conte. E vocês sabem o que aconteceu? Olha o que aconteceu com essa menina. Aconteceu o seguinte, ela era casada. E o marido abandonou ela. E aí ela ficou sozinha. Ela ficou sozinha, a gente foi abandonada pelo marido. E ela conheceu o Conte, um senhor 20 anos mais velho que ela. E eles começaram com, sabe quando começa aquela energia, gente? Trocando mensagem o dia inteiro, manda coraçãozinho. Você entendeu? Sabe quando começa daquele match Tinder, sabe? Eles começaram a se apaixonar, os dois. Só que aí é o seguinte, ela não podia casar com ele, porque ela já tinha sido casada. E não tinha o divórcio naquela época. Então eles ficaram juntos 2 anos. Então, olha, Maria Clara, eles ficaram juntos 2 anos, mas sem beijar, entendeu? Sem transar. Foi uma relação platônica, porque eles só poderiam consumar aquele amor depois do casamento. Mas como ela não poderia se separar, nunca poderia rolar. E o Conte, cada dia que passava, mais apaixonado por ela. E aí acontece que, como não era permitido ela se casar com ele, ela começou a ficar deprimida, 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 ficou com tuberculose e morreu. Ela morreu, triste, e com tuberculose, devido a essa situação. Então, ela morreu, gente. Quando ela morreu, ele ficou tão triste, tão triste, tão triste, que ele resolveu criar uma religião e colocar ela como uma das pessoas cultuadas.
ele cria, olha só, ele dizia que o mundo estava indo para, né, a época positiva, em que tudo seria explicado pela ciência. Aí ele criou uma religião, a religião positivista, em que a razão e a ciência são cultuadas. E, inclusive, a Clotilde, a menina, é cultuada também como santa, virgem e pura. Olha aqui, gente. Olha aqui. Vocês estão vendo um prédio aí? Estão vendo um prédio aí? Aham. Sabe o que é esse prédio? Sim. Esse prédio, gente, é a sede da Igreja Positivista do Brasil, no Rio de Janeiro. Que está de pé e funcionando até hoje. Nossa. A sede de Porto Alegre também funciona até hoje. Então, no Brasil se levou muito a sério o positivismo. A igreja positivista funciona. Tudo bem, a maioria das pessoas positivistas, gente, ele só é positivista na filosofia, assim, sabe? Na sociologia. Não é positivista na religião. Mas ainda existem alguns. Então, é mais ou menos isso que eu queria contar para vocês, né? Eles se influenciaram, então, no exército, criaram a religião positivista e na própria proclamação da República e criaram a bandeira. É isso, gente. É isso que eu tinha que contar para vocês no dia de hoje.